realmente eu não ia para a igreja, talvez para ser velado o meu corpo, mas para mais nada, porque minha alma e meu espírito estariam condenados. Então Deus vem e faz uma promessa para o povo: olha, tornar-vos-ei povo meu. Porque tem gente se enganando, tem gente que acha que é povo de Deus, tem gente que acha que é homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, guardado por Deus, mas na verdade Deus não pode estar com ele, porque é uma pessoa que está longe dos seus princípios e longe da sua verdade. E ele não é nada de Deus, na verdade ele é conhecido de Deus. Existe um estudo que nós estávamos vendo sobre os primeiros cristãos, e saiba você que quando Jesus Cristo morreu, e depois mais ou menos 50, 60, até 70 anos depois que Cristo foi aos céus, e que os discípulos estavam pregando, que eles foram até Damasco, e que o evangelho começou a explodir, e Paulo começou a evangelizar, e o mundo daquela época começou a ouvir o evangelho, o cristianismo teve uma expansão absurda e meteórica, mas durante os primeiros 300 anos, não havia sequer uma pessoa importante politicamente para refrear a matança e para refrear o martírio que eles faziam dos cristãos. Entenda isso. Homens eram lançados no Coliseu, homens lutavam contra gladiadores, homens eram mortos, famílias eram mortas. 300 anos depois do cristianismo, havia uma barbaridade enorme com todos os cristãos. Tudo em prol de que as pessoas fizessem algo para ser livre. Olha, entenda isso. O imperador romano vinha porque o cristianismo estava crescendo, e isso poderia ser uma afronta a Roma, ou um perigo para Roma que dominava o sistema. Então ele chegava e dizia: você é cristão? Eu disse: sim. Se você então não adorar o imperador e renunciar o teu Jesus, então você vai para o Coliseu. Se a pessoa na hora diz assim: olha, eu renuncio Jesus, eu adoro o imperador, qual seja ele na época, então ele teria o salvo-conduto, não iria para o Coliseu, não iria ser comido pelas feras, não iria ser morto por espada, não ficaria preso no tronco e nem serviria de tocha. E hoje em dia eu reclamo muito na igreja, porque o cristianismo não se precisa pagar preço algum. Nós dizemos que somos cristãos e pronto, acabou, ninguém precisa te atravessar com uma espada, com uma lança, você não precisa ficar preso em um coliseu junto com uma fera, ser devorado. Ser cristão hoje é muito fácil, mas nós precisamos ser cristãos de fato mesmo, porque Deus está mostrando que este povo, apesar de ser um povo que era descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, era um povo que não estava amando a Deus. Então Deus diz: olha, tornar-vos-ei povo meu. E sabe que quem tem esse poder? Somente Deus, para nos religar através de Jesus Cristo com Ele. Pessoas nessa noite, pessoas nessa cidade, pessoas nesse país, neste mundo, acham dentro do seu coração que estão ligadas a Deus, mas é mentira, por causa das suas obras, por causa das suas mentiras, por causa dos seus pecados, suas prostituições, seus enganos, por causa da sua hipocrisia. Mas Deus tem poder para nos ligar a Ele, amém? Deus tem poder, e Ele vem dar essa promessa tremenda, por isso que nós estamos fazendo uma campanha de romper em fé. Irmãos, não há nada pior, já disse aqui, do que dobrar os seus joelhos, ou mesmo em seu carro, ou em sua casa. Você fazer uma oração e sentir em seu coração de que Deus não ouve a sua palavra, de que Deus não escuta a sua oração. Você acha que sobre você, como a Bíblia diz, há céus de bronze, ou céus de cobre, que não há meios da sua oração ir para cima. São pessoas que estão, infelizmente, desligadas de Deus. Pessoas que não temem a Deus, por isso Deus se apresenta dando uma grande promessa, que viria para o povo e os tornaria povo meu, e eu seria o seu Deus. Isso é uma promessa grande e gloriosa. Irmãos, estar ligado com Deus é a maior coisa que o ser humano pode desejar. Estar ligado com Deus e saber que Deus habita em nós, e que a sua glória se manifesta em nós, é a maior bênção que um ser humano pode ter. Irmãos, não entenda a sua vida como a sua vida. Você já parou e se perguntou por que você foi criado? Será que você foi criado para nascer, para crescer, namorar, se casar, ter filhos e morrer? E esse é o ciclo da vida. Este é o ciclo da vida. Se você olha para trás, eu olho para trás, meu filho tem 20 anos, parece que foi ontem. É um vapor, faz assim, ó. É muito rápido.
E será que o verdadeiro propósito de você viver e existir é para que você tenha uma vida aqui de qualquer jeito? Não. Deus te criou para que você fosse filho dele e ele fosse o seu Deus. E você andasse como filho querido que ele deseja. Para isso, somente o poder de Jesus Cristo para fazer com que você realmente possa estar ligado a ele. Só Deus pode nos tornar filhos de Deus. Amém? Só Jesus. Se nós olharmos o Evangelho de João, você vai ver isso. E algumas pessoas dizem, mas eu também sou filho de Deus. Então não sou eu que estou dizendo, mas é a Bíblia Sagrada que diz isso. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo de número 12. E diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Aos que creem no quê? Qual o nome? Não escutei? Não escutei? Jesus. Deus nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, em nome de Jesus. Aqueles que não creem no nome de Jesus e não andam nessa verdade, nem foram tornados filhos dele, infelizmente, é uma grande verdade, não é questão de religião. Não podem, na verdade, serem chamados filhos de Deus, pois são criaturas de Deus. Só Deus tem o poder de nos tornar seus filhos. Amém? No verso 7 ele diz algo grande: serei o vosso Deus. Irmãos, a Bíblia diz que há muitos deuses nesse mundo. Na verdade, só um Deus, o nosso Deus. Mas pessoas classificam muitas coisas como Deus. Se você vai para a Índia, até a minhoca é Deus, até os bois. Se você matar um boi daquela raça branca, né, não sei o que sabe aí, qualquer cimental, Nelore, Deus me livre. Na verdade, o boi se lasca, né? A vaca é que manda lá. Quem manda lá é a vaca. Então, elas podem passar numa banca, porque lá há uma fome tremenda. E se ela passa em uma banca de um agricultor e ela começa a comer as suas verduras, eles deixam, e é um sinal de bênção para eles. São os seus deuses. Na Índia eles cultuam até mesmo os ratos. E eles, com toda a pobreza e com toda a miséria que aquele país vive, eles levam leite até uma maloca, até um lugar, e lançam lá uma vasilha de leite. E os ratos vêm, e eles se prostram diante daquilo, e quando um daqueles ratos pula em suas costas, ou sua cabeça, eles saem felizes de alegria, porque o seu Deus o abençoou. Que coisa absurda. Mas Deus está dizendo, olha que promessa, para que nós rompamos em fé. Ele diz que eu serei o seu Deus. Irmãos, nós estamos falando de um Deus fictício, uma invenção humana, algo que o homem inventou. Nós estamos falando de um Deus que criou todas as coisas, as que você vê e as que você compreende, mas as que você também não vê e as que você também não compreende. Este Deus está declarando que vai ser o seu Deus. Aleluia. Aí os astrônomos estão agora meio loucos, né? Porque eles já ficam loucos com a grandeza do universo, mas mandaram lá não sei o que, não sei para onde, com uma sonda, com o poder de fotografar não sei quantos bilhões de anos-luz. E eles dizem, conseguiremos fotografar os lineares e o final do universo. Aí quando falaram isso a primeira vez, coitado deles, né? O ser humano quer ser alguma coisa e quer dizer que Deus não é nada e que o universo é finito e que o poder de Deus não é tão grande assim. Mais de 100 bilhões de galáxias e não sei o quê. Aí eles começaram com essa pesquisa em 2006, eu não me recordo. E agora vieram de novo com a palavra dos astrônomos, que o universo que nós conhecemos, realmente ele pode ser finito, mas que paralelo a este universo, que agora que eles imaginam que tem um fim, que é enorme, que a gente nem tem números para dizer, podem existir paralelo a eles bilhões de universos iguais ao que eles conhecem.
Eu não sei se você consegue entender isso, mas é algo absurdo. As galáxias, os planetas, os sistemas que existem no universo conhecido, se fosse fechado em cada uma de pessoas como você, cada pessoa ao seu lado seria um outro universo, a qual eles nem imaginam como seja. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é infinito, glorioso, poderoso, Deus de todas as coisas. E este Deus declara que Ele quer ser o nosso Deus. Eu estava tomando café e disse: Sandra, depois que eu vi esse documentário, daí no outro dia cedo, eu falei: Sandra, eu até te entendo. Porque a Sandra de vez em quando dá umas pira nela. Ela diz: mas esse Deus é muito grande, Ele é tremendo, Ele é poderoso, como que Ele pode me amar? Eu quando chamo ela para assistir algum documentário de astronomia assim, ela fica, eu vou sair porque esse negócio eu não entendo direito, não, deixa para lá isso aí. Mas aí eu falei: eu até te entendo, Sandra, porque a gente não conhece nada, mas um pouquinho que você conhece, você consegue entender a grandeza de Deus, e você não consegue entender o tamanho do amor deste Deus, que olha para nós como verdadeiros vermes, e nos ama e morre em uma cruz para nos salvar. Não há promessa maior do que este Deus declarar que quer ser o teu Deus, andar com você, lutar por você, habitar em você, viver por você, ganhar as batalhas por você, ir adiante de você, guardar quando você dorme, guardar quando você levanta, guardar você em vida e guardar você em morte. É um Deus que te ama, é imenso, glorioso, e essa é a maior promessa, um Deus que se torna, um Deus tão poderoso desse, que se torna nosso Deus, amém? Levar-vos-ei a uma terra prometida, verso de número 8. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão. Ele fez uma promessa que daria a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deus é um Deus que promete possessões. Irmãos, eu sou contra a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade é uma teologia muito fácil. Nossos irmãos há 300 anos atrás morriam sendo comidos por leões, e Calígula e os outros endemoniados, os romanos, queimavam cristãos para iluminar a cidade de Roma. Nero foi um cara diabólico, colocou fogo em toda uma cidade e acusou os cristãos. Nossos irmãos eram queimados, destruídos, torturados, martirizados, por não abrir mão de alguns preceitos. Viveram dando as suas posses para os apóstolos, viveram uma vida muito simples, e passado alguns anos, algum tempo, agora o cristianismo se torna uma coisa tão folgada, tão fácil, e na verdade não é assim. Deus nos dá a condição de sermos prósperos, Deus nos dá as condições de nós sermos pessoas abençoadas, termos conforto, termos bênçãos, mas não é isso que Deus quer que nós venhamos buscar primeiro, amém? Não é. Deus quer ter um relacionamento, diga: Deus quer se relacionar comigo, aleluia. Só que sabe qual é o problema nos dias de hoje? As pessoas não querem se relacionar com Deus. As pessoas querem se relacionar com o que Deus pode dar para elas. Já percebeu isso? Querem se relacionar com aquilo que Deus pode dar. Eu estou doente, eu preciso de uma cura, deixa eu ir buscar esse Deus que tem cura. Aí Deus cura a pessoa acabou. Não há mais fidelidade, não há mais entrega, não há mais busca, não há mais nada. Irmãos, nós precisamos entender, e diz já Deuteronômio 28, que quando nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, tendo cuidado em ouvir todas as suas palavras e cumpri-las, aí ele diz: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Digo, o verdadeiro cristão não corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás dele. Aleluia, diga graças a Deus. Irmão, a bênção vai correr atrás de você, é bíblico. Então você busca Deus em primeiro lugar. Você busca porque o Senhor prometeu algo para este povo e promete para nós. E não só prometeu, como Ele também entregou para este povo. Os judeus são frutos da promessa. A terra de Israel, Jerusalém e toda a cercania, ali onde os árabes, aonde os iraquianos, aonde os egípcios tentaram lutar e tirar aquele povo dali depois que eles entraram nessa terra, ninguém pode tirar o povo daquele local, porque aquele local é promessa de Deus. Se Deus te deu uma bênção, meu irmão, ela é sua, em nome de Jesus. Deus colocou em tuas mãos, então esquece o resto, não te preocupa, só se preocupa em ter Deus como Senhor da